Lei 8.112 dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1, Capítulo 1 das Disposições Preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo e em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo em casos previstos em lei. Título 2º do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1 do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público: a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Seção 2 da nomeação. Artigo 9. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira; em comissão, inclusive em condição de interino, para cargos de confiança vagos. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade. Artigo 10º. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para ingresso e o desenvolvimento do servidor da carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos. Seção 3 do concurso público. Artigo 11. O concurso será de provas ou provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei,
e regulamento dos respectivos planos de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Artigo 12. O concurso público será validado de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 2º. Em tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento e licença prevista nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6 e 8, a linha A, B, D e F, inciso 9 e 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. A posse dar-se-á mediante procuração específica. Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14º. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 15º. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos desse artigo, observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado, o servidor competente dar-lhe exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício de exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17º. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Artigo 18. O servidor
que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contado da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas, e observado os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores. Vide Emenda Constitucional número 19. Emenda Constitucional número 19, artigo 6º. O artigo 41 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Então fica sendo válido o período de 3 anos e não mais o período de 2 anos. Observando os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes do fim do período de estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo de direção, assessoramento superiores, nos níveis 6, 5, 4 ou equivalentes. Parágrafo 4º. O servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, inciso 1 a 4, artigo 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da Administração Pública Federal. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96. Bem assim, na hipótese de participação em curso de formação, ele será retomado a partir do término do impedimento. Da estabilidade.
Artigo 21. O servidor, habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Prazo de 3 anos, vide Emenda Constitucional número 19. Emenda Constitucional número 19 são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Continuando, artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 7 da readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público ou readaptando, será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Seção 8 da reversão. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Inciso 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declararem subsistentes os motivos da aposentadoria. Inciso 2. No interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, estável quando na necessidade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação ou haja cargo vago. Parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão de aposentadoria. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Parágrafo 4º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá em substituição aos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 5º. O servidor de que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 7. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9 da reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com o ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Seção 10 da recondução. Artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2º. Reintegração do anteriormente ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Seção 11 da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30.
O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do sistema de pessoal civil determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer, nos órgãos ou entidades de administração pública federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do sistema pessoal civil da administração federal, SISPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2 da vacância. Artigo 33. A vacância de cargo público decorrerá de: inciso 1, exoneração; 2, demissão; 3, promoção; 6, readaptação; 7, aposentadoria; 8, posse em outro cargo inacumulável; 9, falecimento. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: inciso 1, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Inciso 2, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa da função de confiança dar-se-á: inciso 1, a juízo da autoridade competente. Inciso 2, a pedido do próprio servidor. Capítulo 3 da remoção e da redistribuição. Seção 1 da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento de servidor a pedido a ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: inciso 1, de ofício no interesse da administração; inciso 2, a pedido a critério da administração; inciso 3, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A linha A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. A linha B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. A linha C. Em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles sejam lotados. Seção 2 da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observado os seguintes preceitos: 1. Interesse da administração; 2. Equivalência de vencimentos; 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo; 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Inciso 5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Inciso 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal,
envolvidas. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade do órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído pelo colocado em disponibilidade até o seu aproveitamento na forma do artigo 30 e 31. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até ser adequado ao aproveitamento. Capítulo 4 da substituição. Artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção, chefia e os ocupantes de cargos de natureza especial terão substituídos indicados no regimento interno ou, no caso de comissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício de cargo ou função de direção, ou chefia, e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular ou na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à redistribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.